Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui, e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E deixar aquele joinha no nosso vídeo. Mesmo opinião de vocês, a gente está falando sobre linguagem formal, informal, por que acontece algumas coisas que a gente acha que a pessoa está falando errado, mas na verdade o errado para a gente não quer dizer que é errado, né? Então vamos lá, olha só. A gente viu na aula passada uns tipos de variações linguísticas. O que são variações linguísticas? São formas diferentes de falar, de repente, a mesma coisa, né? Então, a gente viu aqui, variações regionais ou geográficas, que são variações que dependem do local onde as pessoas vivem. Então, por exemplo, a palavra aipim, né? O aipim em si, ele pode ser chamado de mandioca ou de macaxeira. Então, 3 nomes para uma coisa só, tá? Então, a gente pode também variar, a variação regional pode ser de sotaque, por exemplo, porta e porta, ou pode ser de dialetos e falares. O que são dialetos e falares? São termos que só pessoas de determinadas regiões usam. Por exemplo, no sul do Brasil, quando eles querem dizer que alguma coisa é muito legal, eles dizem assim, trilegal. Bah, trilegal. Então é uma coisa regional, tá bom? A gente não fala assim no Rio e de repente nem em outros lugares do Brasil. É um termo, um dialeto específico da região sul, tá bom? Nós temos aqui também reduções de palavras, né? Ou perda de fonemas. Fonemas são sons. Por exemplo, velho. A gente tira esse e fala velho, tá? Tirou esse fonema do LH, o som do LH, a gente reduziu para o som do I, ó, veio, mulher, tá bom? Temos também variações históricas. As variações históricas não só são aquelas que aconteciam, por exemplo, em 1800 e pouco para hoje. Não, são variações também relacionadas à idade mesmo da pessoa. Por exemplo, eu posso ver alguma coisa e falar assim, nossa, vamos supor que o Miguel comprou uma moto. Eu vou dizer, nossa, Miguel, que moto bonita. Parabéns, gostei. Vamos supor que o Lucas já vai falar assim, pô, cara, que moto maneira. Então, observem que a gente falou a mesma coisa praticamente, só que por eu ser uma pessoa mais velha, eu falei de um jeito, e o Lucas, por ser mais jovem, falou de outro. Então, essa variação a gente também chama de histórica. E aí a gente tem umas outras aqui, histórica, por exemplo, a palavra vosmecê. Agora a gente fala você. A palavra farmácia, que era escrito com PH, hoje a gente escreve com F. São variações históricas também. E as variações sociais. O que são variações sociais? São modos de falar de acordo com um grupo de pessoas, tá? Não sei se vocês lembram que eu expliquei na outra aula. Por exemplo, um grupo de policiais, vamos dizer assim, aquele meliante, ou este meliante. Se entre a gente aqui, a gente já ia falar assim, aquele bandido, aquele isso, aquele aquilo, né? A gente já ia falar de qualquer maneira, né? Já o policial, não. Ele tem uma forma de falar diferente, tá bom? Que é o vocabulário deles, da área deles. Por exemplo, um médico também pode falar assim, nossa, o paciente sofreu uma fratura, não sei o quê, não sei o quê, vai falar o nome da fratura. A gente vai falar assim, ele quebrou o pé ali, o osso do pé. Já fala né, no nosso linguajar. Então, isso aí depende do grupo de pessoas, tá bom? Por exemplo, a gente viu um vídeo na aula passada do Emicida, né? E aí a gente falou, eu mostrei o mesmo vídeo para a 6ª série, eles falaram, professor, eu acho que ele não tem estudo, eu acho que ele fala assim e tal.
né? Então, não é, ele fala de acordo com a região lá que ele vive, com o grupo. O grupo dele é o quê? Grupos de rapper, tá bom? Tanto que quando ele começa a entrevista, ele vai falando com palavras mais sérias, né? E aí depois ele vai relaxando e falando mais o palavreado do dia a dia, tá ok? Aí nós temos também as variações que a gente chama de diafásicas, que são variações situacionais. Por exemplo, eu posso falar entre meus amigos professores, eu posso dizer assim, vamos supor, a gente tem uma reunião de manhã, e eu vou dizer, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Entre os meus amigos professores. Mas entre as minhas amigas, os meus amigos, na minha casa, na casa dos meus amigos, eu falo, e aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Então, essa variação, vocês podem dizer que é social? Pode também, né? Quando eu estou em grupos diferentes, eu falo diferente. Mas a gente vai trabalhar aqui linguagem formal e informal, tá bom? Então, dependendo do local onde você está, com quem você está falando, você vai usar uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal, tá bom? Quando você tem mais intimidade, você usa uma linguagem informal. Daí eu deixei 2 exercícios na aula passada para vocês e trouxe mais 2 hoje, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, uma pessoa aqui, um senhorzinho falando assim, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook, tá bom? Então vamos lá. A gente observando a imagem, que a gente tem uma imagem junto com o texto. Por que vocês acham que ele fala desse jeito? Quais são as variações que ocorrem aí nessa linguagem? Tipo de região. Região. Muito bem. A região. Ele é uma pessoa que ele mora provavelmente No sertão. caipira, né, num lugar bem afastado. Ele não tem a preocupação de ficar falando corretamente. Muito bem, muito bem. E vocês acham que essa linguagem, ela é correta ou errada? Qual a opinião de vocês? Correta, professor. Depende de quem vê, depende de quem escuta. Isso aí, é isso Para aí. ele, essa é a maneira correta, né? Muito bem. Na região que ele mora, né? Com as pessoas que ele fala. Ele escreve Facebook. Oi, Marcos. Olha como é que ele escreve Facebook. Então, vou chegar lá, Marcos, vou chegar lá. Então, do jeito que ele fala ali, com as pessoas que ele fala, para ele tá correto. De repente, se ele fosse falar assim, vamos supor, com um advogado, né? Teve algum problema, vai colocar alguém na justiça. Vamos supor que ele comprou lá uma carroça que veio com defeito. Aí a pessoa já ia falando errado, né? De repente não ia levar em consideração a região que ele mora e o grupo social que ele vive. Aí o Marcos tocou num assunto muito interessante. Olhem a forma que ele falou Facebook. Eu tenho amigas que escrevem assim Facebook, tá? Eu já vi. Toda aqui no Face, escreve Face desse jeito aqui. O que acontece aqui? Quando a gente fala... Tia. Tá. Também quando ele, em vez de escrever quando com G, ele escreve quando com C. Isso aí, isso aí. Então, Marcos, está errado de acordo com a norma culta da língua, que é assim, se esse senhor ele tivesse preocupado em fazer uma prova, entendeu? Se ele estivesse falando dentro de um ambiente escolar, realmente estaria errado. Mas no grupo que ele vive, com as pessoas que ele vive, não é errado. A gente vai ver até num outro exercício por que não é errado, tá bom? Tá? Tem os 2 lados da moeda. É o que o Miguel falou. Depende de com quem ele está falando. Entre os amigos dele, não está errado. É como se fosse uma linguagem informal. Agora, se ele for falar com uma pessoa dentro de um ambiente escolar ou um jornal, for escrever um texto, aí estaria errado, tá bom?
Agora, olha a questão dessa palavra Facebook. O que acontece com essa palavra Facebook, gente? Essa palavra aqui, ela não é uma palavra da língua portuguesa. Ela é uma palavra estrangeira, tá? Então, quando a gente pega uma palavra estrangeira e usa dentro da nossa língua portuguesa, a gente chama, é uma variação, a gente chama de estrangeirismo, tá bom? Estrangeirismo. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma reunião, eu falo assim, agora vamos para o break, ou break. O que é o break? O break é o intervalo. Tem muita gente que fala, ó, vai ter o coffee break aí? Vai ter o intervalo do café? Isso é chamado estrangeirismo. Só que tem pessoas que elas acham assim, eu não sou americana, eu não tenho obrigação de escrever Facebook certo. Entenderam? E aí ela escreve do jeito que fala. Tá bom? É isso que acontece. A pessoa pensa assim, ó, eu vou escrever na minha língua é português, vou escrever assim. Se fosse em português, seria desse jeito. Tá bom? Ficou entendido? Sim. Tá, Marcos? Então, assim, realmente, tá errado, porque ele deveria seguir o jeito de escrever lá a palavra estrangeira. Padrão. Isso aí, padrão, muito bem. Só que ele falou, não, vou escrever do jeito que eu quero, tá bom? Então, agora vamos aqui para o número 2. Número 2 é uma música, eu acho que vocês conhecem. Eu acho que é do MC Sapão. É isso? Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só para poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé para casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Então, aqui no texto, a gente tem aqui, ó, só para poder curtir. Se a gente fosse substituir por um termo da norma culta da língua, vocês acham que poderia ser substituído por qual termo? Para se divertir. Muito bem. Muito bem. Quem falou aqui? Moisés? Para se divertir, tá bom? Muito bem. E qual é o sentido dessa palavra malandramente? Ou qual outra palavra poderia substituir? O que quer dizer esse malandramente? Que a pessoa é o quê? A pessoa é malandra, mas aí a gente não usa muito malandra, não. Qual é o outro termo que a gente usa? Esperta. Esperta. Muito bem, Marcos. Esperta. Tá. Qual variedade linguística que vocês acham que está presente nesse texto? É o quê? É regional? É histórica? Ou é social? Eu acho que é social, professora. Social. Muito bem, muito bem. Porque está de acordo com um grupo de pessoas, né? Vocês acham que esse grupo de pessoas é de onde? É periferia, ou seja, periferia são os bairros mais pobres. É periferia, é alta sociedade, é um grupo de rap, é um grupo de funkeiro, é um grupo de skatista, é um grupo de surfista. Vocês acham que Depende. Depende, Lucas? Pode ser funkeiro, rapper ou trap. Isso aí, ou seja, são pessoas da periferia, são pessoas mais pobres, tá bom? Isso aí. Retire dessa música palavras ou expressões, né? Que são gírias. O que vocês acham que são gírias aqui? Meteu o pé. Meteu o pé. Malandra. Meteu o pé. Malandramente. O que mais? Só para poder curtir. Para poder curtir. O que mais? Envolveu. Se envolveu?
Se envolver. Pode ser, ou se envolveu, mas se envolveu, acho que tá até bem a ver. Se envolveu com a gente. Gíria mesmo, assim, que vocês quase. Vocês só veem assim pela rua. Nós se vê por aí? Nós se vê. Nós se vê poderia ser substituído por qual termo da língua assim, culta, forma culta? Nós nos encontraríamos? Nos encontramos, né, por aí. Muito bem. Meteu o pé, foi embora, né? Tá entendendo, Moisés? Ó, é o que pode ser substituído por um termo assim que parece que fica mais bonito, né? Mais certinho. Olha uma coisa interessante que um aluno aqui falou para mim, ó, que ele escuta muito isso aqui, ó. Envolvido com a tropa. Ele falou que escuta muito isso na rua, o pessoal falando assim, ah, o fulano tá ali com a tropa, ó. O que significa essa tropa? O que vocês acham que significa? Um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, mas eu entendi, quando ele falou, que é um grupo de pessoas que é como se tivesse uma liderança, assim, sabe? Tá lá com a tropa, lá com aquele grupo de pessoas que tem um certo poder. Seria isso? Não. Não? O que você acha que é, Lucas? O Lucas está falando ou o Marcos? Lucas. Quem falou que não acha que é o quê? Essa tropa aí? Explica aí pra mim. O que vocês acham que é? Tropa é um grupo de pessoas. Se fosse líder, ele ia falar aquele moleque. Ah, entendi. Então, envolvida com a tropa quer dizer com aquele montão de gente ali. Sim. Ah, então tá bom. Tá, viu? Eu vou aprendendo com vocês. Muito bem, pessoal. Então, deixa eu limpar aqui. Vamos para agora os 2 exercícios novos. Então, o primeiro eu vou ler aqui, vocês vão perceber que tem muita coisa que não está de acordo com a norma padrão da língua, assim. E aí vocês vão me dizendo o que vocês mudariam, tá bom? Escute o que estou dizendo. Seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Alguns trechos não estão de acordo. O que vocês mudariam? Fala aí para mim. O que vocês mudariam? Pode escolher alguma coisinha e falando, professora, eu mudaria tal coisa. Escute. Aí vai ficar escute, né? Escute com E. o que estou, né? O que estou. Aí a gente vai falar dizendo. Muito bem. Muito bem. Alguém escolhe mais outro trecho aí. Não precisa ser na ordem, não, pessoal. Fiquem à vontade. Vocês vão falando, eu vou... Coronel, tia. Coronel. Muito bem. Aí, na mesma frase, a gente tem 2 coisas. Doutor, a gente vai falar doutor. E eu quero falar para vocês aqui sobre a redução da palavra senhor. Quando a gente fala assim, mãe, eu vou ali no seu Zé. Esse seu de seu Zé quer dizer senhor, tá bom? É uma redução da palavra. Tá ok? Então, aqui, ó, senhor, doutor, senhor, coronel. Muito bem. O que mais vocês trocariam aí? Mulher. Mulher. Minha mulher. Mulher, por quê? E o meu filho. Isso. E minha mulher. Professor. Padecendo? Muito bem. Padecendo. De fome estão padecendo. Morrendo, né? Muito bem. O que mais que vocês trocariam aí? Umas tarefas para eu. Trocaria por quê? Pelo quê? Umas tarefas para mim? Umas tarefas para mim. Quando poderia ser usado eu ali? Vocês sabem me dizer? Eu poderia usar eu se depois eu tivesse um verbo. Por exemplo,
Umas tarefas para eu fazer. Vou colocar aqui ao lado, tá bom? Umas tarefas para eu. Aí a gente deveria ter o verbo fazer. Já vou ver quem tá falando comigo. Peraí. Tá ok? E aqui, ó, não me deixe deserdado. Aí a gente vai dizer, não me deixe, tá bom? Deserdado é quando a pessoa fica sem aquilo, né? Por exemplo, sem dinheiro. Qual é a herança? Tá? E deserdado é você ficar sem a sua herança. Então, por último, nós temos aqui, ó, um trechinho de um bate-papo, tá? Deem uma olhadinha aí, ó. Só conversando aqui no chat. Jorge, fala, Jorge. Vamos lá. Essa linguagem que está aqui é considerada culta ou coloquial? Então, culta é o que a gente acha que é correto, né? Correto de acordo com o padrão da língua. E coloquial é a linguagem informal. Vocês acham que ali a gente tem uma linguagem culta ou coloquial? Digam aí para mim. Ó, oi. Coloquial. Tudo bem. Coloquial, tá vendo? Ó, o tudo bem, como é que tá? Por que vocês acham que a pessoa escreveu? Tá dando um retorno. Ah, foi. Por que vocês acham que a pessoa que escreveu desse jeito, o autor? Marcos. Professor, olha lá o chat. Vamos lá, olha só. O Marcos falou aqui para mim, ó. Olha aqui como é que eles falam aqui casa, né? Por que vocês acham que as pessoas usam esse tipo de linguagem no bate-papo? Ó, escreve o tudo assim. Intimidade demais. Intimidade demais. Tem mais fatores. Para abreviar, professora? Para abreviar, porque quando você abrevia, fica mais fácil e mais rápido. Mais rápido, tá bom? Então, essa forma que a gente faz de abreviar é porque hoje, gente, a minha adolescência foi totalmente diferente da adolescência de vocês. Totalmente, porque não existia essa coisa de celular na minha época. Então, a gente vivia uma coisa de cada vez, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tecnologia trouxe muita agilidade para a vida da gente. Então, tudo que a gente faz, a gente quer fazer muito rápido. Então, a tendência é justamente essa. Você sai digitando, não sabe se está certo, se está errado, assim, de acordo com a norma culta, né? Coloca as palavras reduzidas, tá bom? Então, isso aqui, Marcos, que você me apontou, é uma forma de reduzir a palavra para ficar mais rápido, tá bom? Não, sei. Oi? É meio que uma sigla. Isso aí. Isso aí. Mas observa uma coisa, Marcos. Você entendeu a mensagem que está escrito ali? Entendi. Isso aí que é o mais importante. Tá vendo? É a gente ler, olhar e entender. Ou seja, qual é a mensagem dessa aula de variação linguística? Que às vezes a gente julga muito as pessoas, né? Que ela fala certo ou que ela fala errado. Mas a gente não deve julgar, a gente tem que levar em consideração esses vários fatores que a gente viu. A idade da pessoa. Nunca que uma pessoa idosa vai escrever Facebook certo, gente. Dificilmente vai escrever igual está escrito no inglês. Dificilmente a pessoa vai escrever. Por quê? Ela vai querer saber de palavra em inglês, gente? Não vai querer saber. Ela quer saber como é que fala, como é que escreve. Então a gente tem que... Minha avó não quer nem saber de nada. Ela escreve do jeito que ela quiser. É isso aí. A pessoa não se preocupa, entendeu? Pode falar, Marcos. Minha avó nem escreve, manda áudio. Isso aí, tá vendo? Porque para ela é mais rápido. Tá vendo? É mais rápido. Vai lá, manda um áudio, acabou. Entendeu? Então, são vários fatores, pessoal. Vários fatores.
Então, hoje em dia, quem tem que se preocupar em falar mais corretamente? Nós, eu que sou professora, vocês que são alunos que estão estudando. Mesmo assim, a gente tem que se preocupar dependendo do ambiente que a gente está. Eu não sou obrigada dentro da minha casa a ficar falando: meu filho, por favor, levante a tampa da panela. Ops, levanta a tampa aí, rapaz. Ei, como é que é? Não é? Então tem muitos fatores, tá bom? A minha mãe me levanta no mundo. Não é? Tem muitos fatores, tá legal? É isso que eu gostaria que vocês entendessem, a gente debatesse aqui na sala. Eu acho que ficou bem claro na sala. Olha só eu, na aula, né? Eu acho que ficou bem claro, né? Então aqui tem outras perguntas, tipo, você poderia escrever trabalhos escolares? Não, né? Por que não? Porque em trabalho escolar, a linguagem tem que ser mais de acordo com o que você estuda. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Eu. Pode